espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
é forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego
meus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém? Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, diz o seguinte: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo privilégio que temos de tê-la em nossas mãos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é conosco, te louvamos porque o Senhor realmente se faz presente nesse lugar, Pai. E que o Senhor fale aos nossos corações de acordo com a necessidade de cada um aqui, Pai. Que cada um, na sua realidade, na sua maturidade, receba do Senhor o direcionamento acerca daquilo que é necessário ser feito, que é necessário ser vivido, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Amém. Bom, nesse trecho, ele é conectado ao trecho anterior. Se na semana passada a gente falou sobre a transitoriedade da vida com relação ao tempo, né? Vamos lembrar um pouquinho só, né? Vamos reler o texto do último domingo, o Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17, que diz assim, ó: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. É nessa sequência que vem agora esse trecho. Se antes se falava da transitoriedade da vida com relação ao tempo, agora Tiago, nessa mesma toada, inclusive sobre falar sobre fazer o bem, ele vai falar agora sobre a efemeridade da riqueza do mundo. Sobre como a riqueza do mundo ela é
desmanchável, por assim dizer. Ela é algo que não se sustenta, passa. Ok? E quando ele vai falar isso, ele vai falar diretamente com os ricos. E aqui é interessante perceber o seguinte: no trecho anterior, Tiago está falando com as pessoas um pouco mais abastadas de negócios da igreja. Agora, Tiago está falando diretamente com as pessoas que não são da igreja, que não são os cristãos. Porque naquele momento os ricos, só para você entender um pouquinho o contexto social, as pessoas que tinham terras arrendavam suas terras, ou seja, você cuidava da terra dela e você plantava, colhia e tal, mas a terra não era sua e você recebia um salário no final do dia, né? A realidade de escravidão nesse tempo era totalmente diferente do que a gente tem como escravidão. Não é? A servidão nesse tempo era totalmente diferente. Então, quando Tiago faz essa menção a respeito dos ricos, ele está falando de toda essa sociedade mais abastada que estava subjugando os pobres, subjugando inclusive os cristãos, porque na maioria dos pobres, eles eram, na maioria dos cristãos, eles eram pobres. E Tiago está falando diretamente com essas pessoas. Mas fica uma pergunta para nós: por que Tiago vai falar sobre riqueza, sobre os ricos e sobre o mal que virá sobre os ricos, se ele está escrevendo uma carta para a igreja? Bom, em primeiro lugar, Tiago faz isso para mostrar para os cristãos que os cristãos não devem ter inveja da riqueza do mundo. Porque essa riqueza do mundo, ela é efêmera, ela não se sustenta diante do reino eterno. E aí, diante disso, eu quero abrir um parênteses e falar um pouquinho com você sobre o conceito de riqueza. O que é riqueza? Não é? O que é riqueza para as pessoas? Vejam o seguinte: toda riqueza ela é definida em cima de valores. Ok? Então, pense o seguinte: lá na Ucrânia está tendo essa guerra, não é? Está tendo a invasão da Rússia, Próximo à Ucrânia, então você pega, por exemplo, eu estava ouvindo ontem um rapaz no rádio, e ele está falando que na Itália, quando começou a invasão da Rússia, o que aconteceu foi que começou a acabar farinha em todo lugar. Por quê? Porque na iminência, ou seja, no sentido de urgência de chegar uma guerra, o que todo mundo pensou? Olha, o italiano, com água, sal e farinha, ele faz tudo o que ele come. Então o que todo mundo começou a fazer? Ir no mercado e comprar tudo que podia de farinha. Por que eu estou dizendo isso? Perceba o seguinte: nós temos como conceito de riqueza o dinheiro. Então quem tem muito dinheiro é rico. Mas quando nós estamos numa realidade de iminência de guerra, os valores mudam. Então dinheiro não vale mais nada. O que vale agora? Farinha. Por isso você então troca o seu dinheiro e o quanto for necessário por farinha, na realidade lá do que nós estamos colocando como exemplo. Para dizer o seguinte: o que se define riqueza para você? Primeiro nós temos que nos perguntar: qual é o valor? Se para você é algo de valor o dinheiro, para você a riqueza vai ser o acúmulo de dinheiro. Se para você o valor é farinha, é comer, né? Ou é a noção de perigo que define o seu valor, então riqueza para você vai ser alimento. Se para você a noção de valor, ou seja, os seus valores são definidos, por exemplo, pelo medo da pobreza, então o seu aspecto de riqueza vai ser acúmulo de qualquer coisa que te dê medo à ausência dessa coisa, ok? Então, por exemplo, eu lembro que meu pai contava pra gente umas histórias de quando ele era criança, tal, e ele falava de quando ele vendia biscoito na balsa, tal, não sei o que, vida sofrida, né, gente? A vida triste, né? Não, mas era uma vida até que empreendedora, né? E aí ele contava, né? E ele conta, assim, de vez em quando, que uma vez era muito filho, né? E a minha avó esqueceu ele na balsa. Ou deixou ele lá e foi resolver. E aí ele ficou lá no frio, preocupado, numa casinha. E toda vez que a gente ia para a balsa, ele mostrava o lugarzinho onde ele ficou escondido do frio e tal. E aí a gente se conduía naquilo, né? Nossa, meu pai, uma criança esquecida e tal. E aí, mas por conta disso, meu pai sempre agasalhou a gente. Fazia um friozinho, agasalhava. Tinha até um negócio que a gente chamava de envelope em casa, que era quando a gente ia dormir, ele prendia o cobertor embaixo do colchão, que a gente ficava preso assim, né? E isso passou para nós, porque assim, eu e a minha irmã, pelo menos, eu sei que a minha irmã até mais do que eu, a Margarete, os meninos, quando faz um ventinho, blusa. Não pode pé no chão, não. Pé frio no chão frio, não. Vento no peito, meu Deus do céu. Dormir é nunca sem roupa, né? Por quê? Mas porque a nós foi colocado muitas vezes, sem perceber, um aspecto de medo ou de preocupação com relação ao frio. Como eu tive bronquite também, quando criança, eu tenho muito essa iminência da doença, né, da falta de ar e tal. Por isso,
Por exemplo, um dos meus valores é roupa, no sentido roupa de aquecer. Eu não gosto de passar frio. E já que eu não gosto de passar frio, o meu conceito de riqueza nesse sentido é manter os meus filhos aquecidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós pensarmos o que é riqueza para nós. Ou, se você não sabe responder, qual é o seu valor? O que define o seu valor antes ainda? Para dar mais um exemplo sobre isso, que é justamente a melhor metáfora que a gente pode fazer sobre esse texto. Pense que amanhã você vai mudar para os Estados Unidos. Vamos supor amanhã não, amanhã é muito rápido. Semana que vem, você sabe que semana que vem você recebeu uma oportunidade e você vai mudar para os Estados Unidos. O que você vai fazer a partir de agora? O que você acumularia a partir de agora? Dólar, não é? Por quê? Porque você vai pensar, o real não vai fazer nada lá. Eu vou chegar com uma nota de R$1 no mercado lá, no Walmart, e não vou comprar nada. Outra coisa, os meus bens daqui eu não consigo transferir para lá, porque lá é outra realidade. Eu não tenho como fazer essa mudança. Então o que eu faço aqui, enquanto eu tenho tempo? Eu transformo toda a minha riqueza, ou todos os meus bens, em algo que vai valer para onde eu vou, ok? Essa é a realidade do cristão. O que você tem aqui, que quando você for para o céu, vai valer. Porque perceba que isso define como a gente gasta o nosso tempo hoje, o que você tem que no reino dos céus vale. Ou melhor, vamos dizer agora, uma outra metáfora, que o reino dos céus, para você entrar, você passa por uma fogueira. Beleza? E quando você passa por essa fogueira, só fica o que pelo fogo passar. E justamente isso é o que Jesus vai falar, só para a gente ter como base também, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. E justamente ali ele está falando sobre valores e riqueza. E aí ele vai inclusive dizer para nós o célebre versículo, conhecido por todos, que é: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O que ele está falando? Ele está falando sobre o conceito de riqueza e valores. Então veja, Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, no céu existem coisas, os tesouros do céu lá não tem ferrugem, não tem traça, não tem nada que gaste os tesouros do céu. Só que aí, trazendo para a discussão em Tiago vai dizer assim: olha, vocês que acumularam riquezas, vocês que têm os valores deste mundo, agora olha o que ele vai dizer, vamos para o versículo 2. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. O que Tiago está falando é o seguinte, que agora sim, na iminência da vinda de Cristo, seja ela pela vinda ou pela nossa morte, passaremos com as nossas riquezas por este fogo, e a nossa carne, ele está dizendo que a carne dos ricos, melhor dizendo, a carne dos ricos que está envolta da riqueza deste mundo, será consumida juntamente com a riqueza deste mundo. Tiago está dizendo o seguinte: olha, passaremos todos pelo fogo, e a questão é o que permanece, o que continua, o que é da eternidade. E aí, trazendo o questionamento para nós que não fazemos parte dessas pessoas, para quem Tiago está dizendo, a questão é: o que você tem ajuntado? O que você tem acumulado? Bom, dito isso até aqui, a gente tem que abrir um parênteses para dizer o seguinte: Tiago não está sendo contra você ser rico. Não é isso. Tiago não é contra, e a Bíblia não é contra você ter dinheiro. Ok?
Ninguém precisa se culpar por ter dinheiro, por ter uma casa, por ter um carro bom. Não é isso que Tiago está dizendo. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o Senhor nos ensina. O que é ensinado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é a confiança nessa riqueza. Ou ter essa riqueza do mundo como riqueza também para nós. Eu posso ter tudo o que o mundo define como riqueza, mas a pergunta é: onde está o meu coração? Ou o que por mim é definido como riqueza? Mas como eu sei isso? Simples. Se você perde, como você fica? Porque o rico, ou seja, aquele que tem no dinheiro a sua riqueza, se ele perde o dinheiro, ele se vê pobre. Ele se vê miserável. Porque é isso que ele tem como conceito de riqueza. Agora, nós cristãos, se tudo perdemos, não nos vemos pobres. Porque a nossa riqueza não é definida por isso. Por isso que Paulo vai falar, olha, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do quê? Do que para nós é riqueza. Por isso que Paulo fala que ele em tudo ele sabe ser contente. Porque para ele a definição de riqueza não é a mesma do mundo. Eu posso ter o que o mundo tem. Paulo diria o seguinte, né? Ele diz: posso tanto ter o que comer, como não ter. Posso ter o que vestir, como não ter. Né? Sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque sabemos que vencemos, estamos acima do conceito de vencer e perder do mundo. Agora a questão para mim e para você é: o que é que se você perder, você está perdido? E aí eu vou te dar um tempinho para você pensar e questionar. O que é que hoje você não entregaria? O que, isso aqui eu não abro mão. Pensa aí. Eu tenho isso. E disso eu não abro mão. Não vale pessoa, tá? Não estou colocando agora aqui, por enquanto, em questão uma pessoa, porque a pessoa é do Senhor Jesus. Mas pense algo que você tem, do qual se o Senhor falar assim, ou mesmo se o Senhor não falar nada, mas simplesmente se extinguir da sua vida, você sente que o seu chão caiu. Isso é a sua riqueza. É aí onde o seu coração está. É aí onde está o nosso coração. Naquilo em que, se for pedido ou se for extinguido da nossa vida, a nossa vida vai com ela. Porque justamente, se do coração procedem as saídas da vida, onde está o meu tesouro, onde está o meu coração, qual é o problema? Que as saídas da minha vida vêm do meu tesouro. Tiago, então, vai continuar no versículo 3, no versículo 4, no versículo 3, a parte B, e vai dizer assim, vocês acumularam bens nesses últimos dias. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, nós estamos na iminência da vinda de Cristo. E isso é importante você saber. Esta igreja, a igreja primitiva, ela tinha uma sensação de urgência da vinda de Cristo, tal qual nós não temos. Eles tinham claramente na mente deles de que Jesus viria muito rápido. E o interessante disso é que você vai pensar, mas passou 2000 anos e não voltou ainda. E nós deveríamos estar com o nosso senso de urgência mais aguçados ainda. Qual é o grande problema do cristão? Quando ele não vive nessa iminência da vinda de Cristo. Aí você diz, mas ninguém sabe quando vai vir. Por mais que a gente veja aí as guerras, como é que eu vou saber quando Jesus vai vir? A grande questão é que se ele não vier, como eu já disse, se ele não vier pela volta, a gente de repente morre e nós estamos já na impossibilidade de construir a nossa vida eterna aqui. Aí nós já estamos pelo que construímos, pelo que juntamos, pelo que acumulamos dessa riqueza. E aí eu vou, como um testemunho e parênteses, é o seguinte, depois daquele meu acidente, eu passei a ter isso muito substancial à minha frente, muito tocável. Porque naquele dia que toda vez que eu penso, eu acho um absurdo. Eu simplesmente levantei para fazer uma mamadeira. Não existe nada menos perigoso do que isso. Levantar para fazer uma mamadeira e você se vê, 2 horas depois, você se vê numa UTI. Aliás, você não se vê porque eu só lembro da terça, né? Mas vocês percebem que o Senhor Jesus, para mim ali, poderia ter vindo. Eu fui para o descanso eterno. E o que eu construí? E o que eu acumulei de riqueza? De que vai valer neste novo reino? Ou que vale já neste novo reino?
Esta é a grande questão, que nós cristãos temos claro de que a vida não termina aqui. Então a iminência da vinda de Cristo, ela para nós ela é mais real do que nunca, porque sabemos que não termina aqui. Então aí a pergunta é, o que você tem acumulado? Por isso que então aí Tiago vai dizer, olha, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Porque para eles a iminência da vinda de Cristo, ou melhor também, do juízo, porque o juízo muitas vezes vem sem que Jesus volte e sem que a gente morra. Só para vocês saberem, pouco depois dessa carta, vem o momento em que os judeus sofrem uma grande perseguição, a dos 72 anos depois de Cristo, em que eles são massacrados, em que o templo é destruído. Veja, o juízo veio sobre eles, sobre todos ali, a perseguição ali era iminente, então o juízo vinha sobre eles de maneira tal que eles não podiam conter. E a grande questão para Tiago é, o que vocês juntaram nesses últimos dias? E para nós essa pergunta, ela é mais importante ainda, o que você juntou nesses últimos dias? O que você tem juntado nesses últimos dias? Ah, Leandro, então eu devo não juntar mais dinheiro? Não é isso. Mas a grande questão é que nós temos que fazer do nosso dinheiro uma maneira, ou dos nossos bens, do nosso carro, do que quer que seja que você tenha no sentido material, fazer com que isso sirva para você acumular bens no reino. As nossas riquezas desse mundo, elas têm que ser cambiáveis. Sabe o que eu quero dizer com isso? É assim, ó, se você pega R$1 e vai lá na casa de câmbio e fala, quero trocar por dólar, beleza. Se você pega esse copo e vai lá na casa de câmbio e fala, quero trocar por dólar, fala, não tem como. Isso não troca por isso. Não tem a menor condição. E o que eu estou dizendo é justamente que nesse reino do Senhor, tudo que diz respeito à sua vida é cambiável, é trocável pela riqueza do reino. Ou seja, tudo que você tem é possível de servir ao reino. Qual é o problema? Que o cristão não consegue fazer essa transição. Ou seja, o cristão não consegue muitas vezes olhar como eu sirvo a Deus no meu trabalho. Ele acha que o trabalho é simplesmente o lugar para ele ganhar dinheiro. E não, o trabalho é onde o Senhor se faz presente na sua vida, onde você encontra um dos sentidos da vida na criação, e ali você glorifica a Deus e revela às pessoas o Senhor Jesus. Você tem o seu dinheiro e com o seu dinheiro você é possível de servir às pessoas. Aí fazendo um salto para o final, por isso que Tiago diz o seguinte, no versículo 6, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. O que Tiago está falando é o seguinte, que a riqueza dessas pessoas tem matado o justo, tem julgado ou tem sentenciado a vida das pessoas. Em contrapartida, a nossa riqueza, ela é capaz de servir as pessoas. A sua riqueza, ela tem que servir as pessoas. Ou seja, não é a riqueza material, mas é a sua riqueza espiritual. É a riqueza daquilo que você constrói nesse reino. E o maravilhoso disso é que essa sabedoria, que é a riqueza do Senhor, vinda do Espírito, ela vai fazer você saber abençoar as pessoas com dinheiro, dando ou não dando. Porque vai ter hora que você vai olhar pessoas que ela necessita de dinheiro, mas você vai compreender que na sabedoria do Senhor, você não pode ajudar ela. Porque às vezes as pessoas elas confundem e acham que o evangelho é simplesmente uma questão de assistência social. Não é que não seja, é também. Mas muitas vezes o servir está em não dar. Mas como saber disso? Só tendo a riqueza verdadeira. Então o que Tiago está colocando aqui é o seguinte, a nossa riqueza não pode ser o tipo de riqueza que mata e que subjuga as pessoas, que é a riqueza do mundo. Porque a riqueza do mundo se constrói onde? No pisar no próximo, no pisar no outro. Eu preciso dos outros arrendando a minha terra, eu preciso de pessoas trabalhando na minha terra e retendo o salário delas para eu ter mais. Por isso, e aí eu vou abrir mais um parênteses aqui, por isso que na lei dos judeus, na lei dos israelitas, tinha lá que é o seguinte, olha, você não pode segurar o salário do jornaleiro. Não é o jornaleiro de vender jornal, tá, gente? O que trabalha numa jornada do dia. Então, você não pode segurar o salário de um dia de trabalho.
Porque quando você faz isso, naquela condição onde não se tinha banco, onde a comida não tinha geladeira para se estocar, quando você retém o salário de um dia de uma pessoa, você está muitas vezes subjugando a vida dela. E ela pode morrer de fome ou morrer de frio, porque ela não teve a condição para se sustentar naquele dia. Por isso que na lei, e é disso aqui que o Tiago está falando também, por isso que na lei não se pode reter o salário. Que aí a gente vai ter aquele texto que a gente conhece bem, que fala, olha, se alguém vem cobrar o dízimo, você fala, passa amanhã eu acerto, sendo que você tem o valor, você está pecando. Por isso que Tiago aqui, então, ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele não coloca em condição se a pessoa é cristã ou não, judeu ou não. Ele está dizendo o seguinte, todo aquele que tem o seu salário, e aí traduzindo significa, o sustento de vida retido pelas mãos de alguém, está clamando diante do Senhor sem que ele tenha orado, por uma simples questão de justiça. O que Tiago está dizendo é o seguinte, se o seu acúmulo de riqueza, ele depende da vida das pessoas, pronto. Tem alguma coisa errada? Trazendo isso para a realidade do reino, nós vivemos um reino em que o nosso acúmulo de riqueza depende simplesmente do Senhor. Seja ele qual for. Seja como for esse acúmulo. Depende simplesmente do Senhor. Ser rico no reino de Deus, por mais que você leia a Bíblia, como já foi dito hoje, você pode ler a Bíblia inteira. Mas isso não significa que você vai ter a sabedoria do Senhor na sua vida. Porque isso depende da ação do Espírito em você. Então a grande questão é, como você tem acumulado riqueza? Ou o que é a sua riqueza? Ou o que é que define o valor para você? Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela, muito espontaneamente, disse, não, porque para mim é difícil mesmo ler a Bíblia, eu leio a Bíblia umas 2 vezes por semana. Cristão. Eu falei, olha, não tem jeito. O crente que não lê a Bíblia está com um problema. Está com um problema. Seria como nós não trabalharmos. Quando a gente está sem trabalhar, no sentido de ter o nosso sustento, nós estamos com problema, não estamos? Você não fica preocupado se você estiver desempregado? Você fica preocupado, você fala, preciso ver como é que eu vou resolver. Aí você começa a se movimentar. Não é? Se um cristão vira e fala assim, não tenho tempo para ler a Bíblia, se você realmente é cristão e um dos valores do cristão é ler as Escrituras, você vai dar um jeito. Eu preciso arranjar um tempo, eu não sei o que eu vou fazer. Tiro 15 minutos do meu almoço, tiro 30 minutos do meu sono, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu tenho que acumular a riqueza nesse reino. Eu tenho que chegar lá nesse novo lugar, nesse novo reino, eu tenho que ter riqueza nesse novo reino. Eu tenho que ter algo acumulado nesse novo reino. Só qual é o nosso problema? Que a gente tem tempo para tudo, menos para as coisas que são desse reino. Isso fala de tudo, fala de Bíblia, fala de oração, fala do jejum, fala da nossa vida de ministério, do servir, fala da nossa casa, do nosso servir ao marido, à esposa, aos filhos. Fala de tudo isso, porque tudo isso está predito para nós sobre o que é riqueza nesse reino. Só que qual é o problema do cristão? Por que eu falo do ler a palavra? Porque se nem lemos a palavra, não conhecemos quais são os atributos de valores ou aquilo que atribui valor a nós para que nós construamos a nossa riqueza eterna. A nossa riqueza eterna. Por isso que nós vemos pessoas com problemas no casamento, com problemas no trabalho, com problemas onde quer que seja, que você para e fala assim, mas está simples. Isso está simples de resolver. Isso está fácil. Por que a pessoa não enxerga? Porque ela não tem conhecimento da verdade. Jesus Cristo para a mulher samaritana disse o seguinte, eis que vem o dia e já chegou em que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa questão da verdade, se você não conhece a verdade, como você vai adorá-lo em verdade? Se não conhecemos a verdade, como ser adorador em verdade? Nós vivemos um tempo em que se quer viver
Adoração em espírito. E espírito no nosso tempo lê-se emocionalmente. Chorar, se jogar no chão, pular, nada contra. Desde que isso seja um resultado e não um meio para. Todos diante da presença do Senhor choram. Muitos diante da presença do Senhor pulam. Muitos diante dos feitos do Senhor dançam. Mas ninguém faz isso para chegar ao Senhor. Para chegar ao Senhor, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Qual é o nosso grande problema? Que nós não conhecemos a verdade. E se a conhecemos no sentido de vermos, não temos ela como valor no nosso coração. Então qual é o nosso problema? Que nós não lidamos com a verdade como verdade. Então eu tenho algo, estou vendo o copo, mas não sei para o que serve. Vejo o copo, já me falaram para que serve, mas não experimento de usá-lo. Não sei pôr uma água no copo, não sei beber dessa água. Eis o problema da verdade. As pessoas sabem, as pessoas já ouviram dizer, todo mundo tem claro, estamos combinados, mas pessoalmente não trabalhamos isso como uma riqueza. Como uma riqueza. Lembra daquela parábola que Jesus diz? Olha, um homem encontrou um tesouro numa terra, enterrou e o que ele fez? Foi lá, vendeu tudo que tinha para quê? Para comprar aquela terra. Porque ele encontrou o valor, ele sabia o valor daquele tesouro. Então ele compra aquela terra onde o tesouro está. Que isso vale para nós, no sentido da palavra, do conhecimento da verdade. Se nós temos definido como riqueza conhecer a verdade, nós não vamos medir esforços para trocar o que temos como riqueza atualmente pela verdadeira riqueza. Eu acho muito legal que o Gil, que todo mundo sabe que o Gil tem o trabalho dele lá com as crianças, né? Na ONG. E aí ele chama as crianças de minha riqueza. Isso é muito legal, porque isso demonstra não só o valor que ele percebe, mas o quanto ele trabalha por aquilo que para ele é uma riqueza. Não é verdade? A grande questão é, para mim e para você, o que é riqueza? Não quero julgar ninguém, não vou julgar ninguém. Mas é simplesmente, é fácil, é só a gente ver aonde se gasta mais tempo. Eis a sua riqueza. Aonde se gasta mais tempo, inclusive no sentido de energia vital. Eis a sua riqueza. Aonde você gasta mais a sua preocupação. Eis a sua riqueza. Aonde você se desgasta mais. Eis a sua riqueza. Porque qualquer riqueza que seja, seja ela da eterna ou a mundana, passageira, toda riqueza você troca vida por ela. Vida no sentido de vitalidade. Se é dinheiro, como que você ganha dinheiro? Trabalhando, né? E como que você trabalha? Dando da sua vida. Você deixa de viver um tempo com a sua família, você deixa de pensar nas suas coisas para pensar nas coisas que te traz dinheiro. Na realidade do reino não é diferente. Você gasta a sua vida neste mundo, neste tempo, para construir a sua vida, a sua riqueza eterna. Então a grande questão é quanto você tem gastado de tempo com essa riqueza? Ou será que nós temos aí, pegando o texto, temos invejado a riqueza do mundo? E por isso Tiago precisa dizer, a riqueza do mundo vai junto com eles para o inferno, será queimada e o corpo de vocês será queimado junto com a sua riqueza. Eis o sentimento de urgência que nós deveríamos ter no nosso coração. Jesus Cristo virá, o juízo virá, se ele não vir antes de eu morrer, eu morrerei, passarei pelo juízo para averiguar, e a grande questão é, o que eu terei acumulado? O que eu terei juntado? Diante da percepção de que Jesus Cristo é o meu Salvador. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, sabemos que Jesus Cristo é um Salvador, sabemos que Ele morreu na cruz, mas Ele não é o meu Salvador, mas Ele não é o que me representou. Porque não vivemos essa realidade. Não vivemos essa realidade de valores. Sou um marido, mas não sou um marido como Jesus.
Sou uma esposa, mas não sou esposa como Jesus define. Sou filho, mas não sou filho como nesse reino é de valor. E o nosso valor, ou, pegando lá de novo o exemplo de ir para os Estados Unidos, é a moeda que você tem no bolso que define o país para onde você está indo. Se eu estou juntando dólar, se alguém começar a juntar dólar aí, você já está sabendo para onde a pessoa vai. Se alguém começar a juntar libras, você já sabe para onde ela vai. Se alguém juntar ienes, você já sabe para onde ele vai. Se alguém juntar conhecimento na palavra, tempo de oração, serviço ao próximo, serviço à esposa, serviço ao marido, direcionamento dos filhos, se juntar essas coisas, você sabe para onde vai. Eis a grande questão do evangelismo, daquela porta para fora. As pessoas definem você pela riqueza que você tem. Por isso que alguém olha para um corintiano e sabe que ele é corintiano, porque ele demonstra a riqueza no coração dele, que é o Corinthians, por mais pobre que isso seja. Né? Mas você percebe rápido quem é corintiano, quem é palmeirense, não percebe? Mais corintiano é porque corintiano tem uma parada de religiosidade com a coisa, né? Pode ser o pior time do mundo, só tem velho no time, mas ele acredita que é o melhor time do Brasil, que é o melhor time do mundo, não sei o quê. É um atributo de riqueza, é um atributo de valor, ele demonstra. A mesma coisa o rico financeiro que tem nisso o seu valor. O que ele faz? Ele compra um carro que mostra o que ele tem. Ele anda com uma roupa que mostra o que ele tem. Esse é o seu objetivo. A grande questão para mim e para você é quando as pessoas olham para nós, o que elas veem a gente acumulando? O que elas nos veem acumulando? Cristãos que não andam com suas Bíblias. Cristãos que nunca são vistos orando. Cristãos que só falta ler a Bíblia só na igreja. Cristãos que no primeiro problema se desesperam e põem tudo a perder. Cristãos que não dão valor, não veem o sentido de construir a longo prazo. Cristãos que não veem sentido na construção nos valores eternos. O que as pessoas veem que você acumula? Quando as pessoas olham para você, maridos que falam com as suas esposas como se fossem qualquer uma. Esposas que tratam os maridos como se fossem uns bananas. Pais que corrigem seus filhos baseados nos seus valores do que o pai fez, não nos valores cristãos. Filhos que só falta bater na cara do pai. O que as pessoas veem que nós acumulamos? E esse acúmulo do que depende? Tiago, então, ele vai dizer no versículo 5: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. O que ele está dizendo é o seguinte: em dias de problemas, vocês fizeram festas. Ou seja, na iminência do que... Imagina lá o cara na Ucrânia, de repente, com tudo que está acontecendo, o cara começa a comprar todas as casas. Não estou dizendo que não existe, deve existir gente assim, né? Sei lá. Mas o cara começou a comprar carros, casas, que... mas a Rússia está invadindo. Não, mas valores... Cara, você está com valores doido, porque você está comprando casa onde a guerra está chegando. Você está comprando carro onde pode vir um míssil e cair no seu carro. Imagina alguém assim. Você vai falar, esse cara é doido. Imagina alguém que sabe que virá o grande rei, mudará a realidade eterna e está juntando coisa desse mundo que vai passar. Eis a doideira. Eis a nossa doideira, que a gente corre o risco de cair. Mas se nós não vivemos na iminência do juízo e da justiça eterna, como definiremos os nossos valores? E como juntaremos riqueza? Então, para que você fixe em sua mente, tenha em mente a iminência da vinda de Cristo. Isso definirá seus valores. Jesus voltará. E pense nisso. Se você puder pensar nisso todos os dias, pense. Jesus voltará e aí acabou de juntar qualquer coisa. É só viver a eternidade. Glória a Deus por isso. Jesus voltará.
E aqueles que não forem vistos em Cristo, como Paulo vai dizer que já foi dito aqui hoje, na abertura, aqueles que não forem encontrados em Cristo, morte eterna. Essa iminência, esse sentido de urgência, vai definir os seus valores para você e para a sua família. Vai definir como você trata a situação que você está. Vai, inclusive, dar um senso de proporção melhor para você. De perceber, olha, esse problema que eu estou passando é passageiro. É passageiro, seja pela vinda de Cristo, ou é passageiro porque é um problema deste mundo. Toda noite, a Bíblia diz, toda noite acaba em dia. Quantos problemas eu já passei e fiquei, ai meu Deus, tinha a impressão que ia o mundo acabar, né? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Tinha um problema lá e tinha... Eu não esqueço um dia, gente, vou contar um testemunho para vocês. Testemunho não, é uma história. Eu fui numa igreja, a gente estava mudando de igreja. E aí a gente foi numa igreja lá na... Eu até lembro, até hoje onde é, lá no Jardim Cristiane. Só que eu lembrava, eu sempre fui meio medíocre na escola, sabe? Mediano, só fazia o que precisava fazer para passar de ano. E eu lembrava que no outro dia tinha um trabalho para entregar. E eu tinha uns 12 anos, mas eu lembro a angústia que eu sentia no culto. Foi o melhor culto, eu acho, de clamor da minha vida. Eu lembro que eu estava no culto, vendo louvor, e eu orava, falava, Deus, que a professora falte amanhã, que aconteça alguma coisa. Nossa, mas eu lembro aquela angústia de adolescente, não sei se vocês lembram disso na vida de vocês, mas eu lembro de pensar, meu Deus, porque qual era o problema da minha vida? Que minha mãe dizia o seguinte, que se eu aprontasse na escola e ela fosse chamada, ela não iria. E eu ia ter que resolver os meus problemas. Então a minha preocupação era que a professora ia chamar minha mãe não ia ir, eu ia ter que resolver. Eu estava uma angústia, gente. Sabe aquela angústia de apertar o coração? Não sei se vocês já passaram por isso, mas aquela angústia tal. Aí eu fui para casa e eu estava orando, eu sei que acabou o culto, mas o meu culto continuou. E eu orava tal, e aquela iminência do perigo. Cheguei em casa, abri meu caderno lá, porque eu falei, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer aqui numa folha com rebarba que fosse. Quando eu abri, estava lá que a entrega era só na quarta. Pensa no coração aliviado, ajoelhado, louvando ao Senhor. Ai. Por quê que eu estou dizendo isso? Por causa do sentimento de iminência. Define os nossos valores. Naquele dia, aquele senso de perigo do que poderia acontecer, definiu a maneira como eu levei o culto, como eu levei a vida. Significa que depois eu fiz todos os trabalhos certinho? Não. Mas a grande questão é que aquilo mostrou para mim que, olha, todo problema, ele vai ser resolvido. Teve outras vezes que eu não consegui entregar e chegou na hora e o problema passou. Me formei, graças a Deus, faculdade, foi também mais ou menos nesse esquema. Não foi não, faculdade fui bem. Mas assim, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um senso de proporção, de que, olha, os problemas deste mundo são passageiros. São passageiros. Se você está com alguma situação difícil na sua vida, saiba, vai passar. Vai passar. E não é porque eu sou do senso da positividade, não. É só porque a Bíblia nos diz que não há noite que não termine em dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esses são os nossos valores. Vai passar. Vai passar. A gente passou o que passou no Covid aí, não foi? E não passou. A minha área, o meu serviço ficou 1 ano e meio, 2 anos, sem nada, de nada. E passou. E glória a Deus. E vamos para a próxima. Mas saiba disso, que nosso senso de proporção desse mundo tem que ser definido pelos valores eternos. Pelo poder do nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que situação pode me afastar do amor de Deus? Nenhuma. Então eu estou rico sempre. Eu estou bem sempre. Porque nada pode me afastar do amor de Deus. Eu achei legal que ontem a gente conversando, antes de ontem, meu tio estava lá na casa dos meus pais. Meu pai estava contando de que um dia ele foi numa igreja e tal. E aí uma pessoa falou para ele, aquelas profecias, né? Falou, eis que te digo que eu vejo a situação que você está passando, quantas vezes você pensou em sumir e tal, né, desaparecer. E aí meu pai conversando ali com a gente, ele falou assim, olha, eu nunca pensei em sumir. Nunca pensei em desaparecer.
Primeiro que ele tem medo de morrer, né? Brincadeira. Mas assim, eu achei interessante aquilo porque, por mais que ele não tenha dito dessa maneira, mas era a virtude da coragem imposta ali, do seguinte, olha, seja qual for o problema, eu não quero desaparecer. Eu não vou sumir. Porque ele vai passar, não sei como, mas eu vou dar o meu jeito. E vai passar. E eu vou porque maior é o que está comigo. É aí que nós encontramos os nossos valores. Vai passar. Nossa, mas está muito difícil. Mas vai passar. Mas já faz 3 anos. Mas vai passar. Mas já faz 11. Vai passar. Converse com os nossos irmãos que você vai conhecer aí testemunhos de pessoas que tiveram situações em suas vidas que durou 11, 12, 15, 2, 1, mas passou. Porque maior é o que está em nós. Eis o nosso valor. Eis o nosso valor. Tenha em mente a iminência da vinda de Cristo, isso definirá seus valores. Segundo, construa a sua riqueza a partir desses valores. A iminência da vinda de Cristo, ou a iminência do juízo, já que você não leva muito, se você não levar muito a sério a vinda de Cristo, a vinda em glória amorosa, pense no juízo, que aí talvez, né, a coisa... O filho que não ouve o pai porque vê no pai maior sabedoria, ouve o pai porque o pai disse que se você mexer, você vai tomar uma cintada. Então, se não for por bem, vai pela outra via. Às vezes você vai melhor nesse lado. Viva na iminência do juízo e construa suas riquezas a partir desses valores. Não se preocupe com a riqueza do mundo a ponto de fazer delas a sua riqueza também. Tenha dinheiro. Se tiver sobrando, pode trazer para o Alê. Se quiser multiplicar, conversa com o Alê, que ele manja também disso, de multiplicar dinheiro, não sei como ele faz um negócio lá, brincadeira. Mas ele é bom nisso. Tenha sabedoria de como mexer com o dinheiro, mas não faça do dinheiro a sua riqueza, aquilo que te faz ser vivo, aquilo que te atribui vitalidade. Não. Tenha da riqueza do mundo, mas faça com que ela sirva ao reino de Deus e sua justiça através da sua vida. Ou seja, que o dinheiro desse mundo, os bens deste mundo, sirvam para você acumular a riqueza da eternidade. Você tem uma casa? Que ela sirva para você convidar as pessoas para comer na sua casa, orar com elas, desfrutar do tempo com elas. Não ser uma casa, aquela casa que a gente não encosta aí, pelo amor de Deus. Não traz criança, nem me chama, hein? Já estou avisando agora. Se não pode criança na sua casa, nem me chama, porque as minhas elas são curiosas. Tenha da riqueza desse mundo, mas não faça com que ela sirva ao reino de Deus. A melhor coisa que tem é gente que faz a riqueza desse mundo servir o reino de Deus. Porque essas pessoas são ricas e Deus abençoa cada vez mais. Porque Ele sabe que está na mão dessas pessoas, está para o reino. Olhe para o próximo a partir dos valores do novo reino e não dos valores do mundo que subjugam as pessoas por nós. Muitos cristãos às vezes têm empresas e subjugam pessoas para a sua riqueza. Ele não entendeu nada. Muitas pessoas vivem realidades em que definem as pessoas por aquilo que têm. Era o que estava acontecendo aqui. Os ricos subjugavam os pobres porque os pobres eram pobres. Mas o cristão, quando olha para as pessoas, não define as pessoas ou difere as pessoas pelas riquezas desse mundo. O Gabriel, deixa eu ver o tênis dele, pode andar comigo. Deixa eu ver o Gil, camisa... o Gil hoje pode andar comigo. O Alê não pode hoje, não. Atributos deste mundo. Nós atribuímos os valores das pessoas ou definimos as nossas relações através dos valores do reino. Aquele cara ali só conversa de ir para outro lugar, trair esposa. Eu não vou andar com uma pessoa dessa, mas nem de brincadeira. Não tem como. Não, mas você tem que evangelizar ela. Pode até ser, mas não vai ser do meu convívio, né? Vai conversar com o outro, só fala de dinheiro e juntar e acumular e tal, e mercado financeiro, uns assuntos que é difícil para mim e tal, só valores que você percebe. Não vou. Não, porque não é do meu valor, não tem um vocabulário. E não é daí que eu quero a fonte. Coríntios. Não dá. Não é o meu valor.
Não são os valores desse mundo que deveriam definir as nossas relações. São os valores do reino de Deus. Ah, mas aquele ali está com problema. Aí nós vamos lá, pô, mas ele é muito mais rico que você, muito mais tudo. Mas você sabe que lá você vai servir, porque quem tem nos valores do seu reino para dar é você. Defina as suas relações a partir dos valores deste mundo. E cuidado ao subjugar as pessoas nos valores do mundo que nós vivemos. Do mundo em que as coisas passam. Se há algo que deve ficar grifado dessa mensagem tenha claro que a iminência da vinda de Cristo. Tenha isso no seu coração. Todo dia de manhã que você acordar, olha, Jesus pode voltar hoje. E você vai mudar o seu jeito de falar com a sua esposa, você vai mudar o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de falar com os seus filhos, você vai mudar tudo. O jeito de falar com os funcionários, você vai mudar tudo quando você tiver essa iminência no seu coração. Jesus Cristo virá, o juízo virá, nós podemos morrer daqui a pouco. E não quer dizer que eu não ligo mais para o futuro, muito pelo contrário. Eu lido muito melhor com o futuro quando eu tenho a iminência de tudo isso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és conosco. Te agradecemos porque a Tua palavra nos instrui. E nós queremos, nesta manhã, pedir perdão, Pai, pelas vezes e pela quantidade de tempo que nós não consideramos a vinda de Cristo. Não consideramos o juízo e não atribuímos a partir disso os valores, Pai, da nossa vida. E a partir disso não definimos as nossas riquezas e as acumulamos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Pai. Porque nós temos diante de nós a verdade, mas muitas vezes não a conhecemos como deveríamos, Pai. Perdoa-nos porque nós temos gastado a nossa vida, Pai, para acumular riquezas, Pai, passageiras, Pai, riquezas efêmeras, Pai, que se desmancharão diante, Pai, do grande juízo, Pai, da vinda do Senhor Jesus, do estabelecimento pleno, Pai, da redenção, Pai, completa, Pai, do Teu reino, Pai. Perdoa-nos porque atribuímos valores a coisas, Pai, que são deste mundo, Pai. Mas nós queremos, Pai, fazer na verdade com que tudo que temos, Pai, seja definido e sirva ao Teu reino, Pai. Queremos fazer com que todo o nosso dinheiro, todas as nossas posses, todo o nosso tempo, Pai, seja conduzido a partir do Teu reino, Pai. E que seja o Teu reino glorificado, Pai. Seja o Senhor glorificado através das nossas vidas e do que temos, Pai. Sejam os nossos filhos criados a partir desses valores, Pai. Seja o nosso casamento, Pai, regido e guiado através dos valores, Pai, do Teu reino, Pai. Seja a nossa vida individual, Pai, guiada por esses valores, Pai. Que se estivermos passando hoje, Pai, por alguma situação difícil, que saibamos, Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Pai. E por isso que tenhamos, Pai, coragem, Pai. Que por isso tenhamos, Senhor, perseverança, Pai. Por isso tenhamos brandura, Pai. Por isso tenhamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobriedade, Pai, diante das circunstâncias, para caminhar nelas, para construir a nossa fé, Pai. E para, em nome de Jesus, sairmos dessa situação maiores, Pai. E agora prontos para novos desafios, Pai, pois é isso que o Senhor tem para nós. Que criemos os nossos filhos, que desenvolvamos os nossos relacionamentos, que desenvolvamos o nosso trabalho, os nossos serviços, Pai, a partir dos valores do Teu reino, Pai. Dispostos, Pai, a pôr a jogo, Pai, a pôr em risco, Pai, tudo que é riqueza desse mundo, Pai. Que tudo que o mundo diz que é valor, Pai, que saibamos olhar, avaliar, ter sabedoria para definir de fato qual é o lugar disso nas nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque sabemos, Pai, de muitos textos bíblicos, mas aplicamos poucos deles, Pai. Os temos em nossos corações como talheres e pratos, Pai, especiais que temos nos armários que nunca usamos, Pai. Utensílios que nós
guardamos com tanto cuidado como se fosse valioso, mas na verdade não usamos de acordo com o valor que tem, de acordo com o valor que a nossa vida tem, Pai, diante do Senhor, Pai. Que possamos utilizar a Tua palavra, Pai, em nosso dia a dia, fazer dela a nossa prática, Pai. Fazer dela, Senhor, a nossa linha guia, Pai, de ações, de onde pôr a esperança, de como estabelecer os planos, Pai. Que não avaliemos as pessoas, Pai, de acordo com os valores deste mundo, Pai. Através do que elas têm, através da formação, através do diploma, através do que quer que seja, Pai. Mas que olhemos para as pessoas através dos valores do nosso reino, Pai. Do reino do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que seja este reino que defina para nós o valor das pessoas e a maneira como lidar com elas nas nossas relações, Pai. Se há alguém, Pai, que tem subjugado pessoas para a sua riqueza mundana, Pai, converte, Pai, mostra, Pai, revela, Pai, o pecado, Deus. E que possamos nos converter, nos arrepender, Pai, desses pecados, Pai. Se há alguém, Pai, que tem definido as suas relações dentro de casa através de valores mundanos, Pai, revela, Pai. Mostra aos corações e que nós nos arrependamos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor nos leve em segurança hoje, Pai. E que possamos viver daquela porta para fora, Pai, de acordo com os valores que temos visto aqui, Pai. Que possamos viver os nossos dias, Pai, acumulando riquezas ou construindo de fato a nossa casa na rocha, Pai. Que é o Teu Filho Jesus, que é a palavra do Teu Filho Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos, Pai, não simplesmente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.